Olá, turma, tudo bem? Como é que estão? Como é que passaram a semana? Tudo certo? Muitas tarefas nesse novo meio de ensino tecnológico aí? Vocês que gostam tanto de celular, computador, ai que beleza! Estão podendo aproveitar um tempão neles, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês aí. Espero que vocês tenham acompanhado com clareza, tenham gostado das aulas que eu trabalhei com vocês na semana passada. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar pelo e-mail do SESI, que eu deixei disponível na nossa rotina lá na plataforma. Vocês podem me enviar mensagem pelo chat da própria plataforma AVA e eu deixo lá aberto o fórum. Vou deixar toda semana aberto o fórum para que vocês tirem dúvidas que surgirem aí, que vocês compartilhem as atividades que vocês estão trabalhando em educação física, que seja um canal aí de interação minha com vocês e de vocês com a turma também, tá bom? Para essa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos e brincadeiras indígenas. Já fiz com vocês uma pesquisa que nós não conseguimos concluir porque as nossas aulas presenciais pararam, né? Então vou retomar esse conteúdo para a gente poder finalizar direitinho, tá bom? Para essa aula, eu selecionei como conteúdo coisas básicas, né, sobre a cultura indígena e sobre os principais jogos e brincadeiras aí que são também de origem indígena e que vocês ou já conhecem ou é muito importante que vocês conheçam, certo? Então eu vou falar com vocês aí, além dos jogos indígenas, sobre os jogos, né, as brincadeiras, os brinquedos de origem africana, não nessa aula, na aula da semana que vem, tá bom? Essa aula aqui a gente vai falar sobre os jogos e brincadeiras indígenas. Vou falar com vocês aí brevemente sobre a parte histórica, né, do porquê que a gente estuda também nas aulas de educação física as brincadeiras e os jogos de outras culturas aí, né? Vou mostrar para vocês alguns dos inúmeros jogos e brincadeiras indígenas que existem. Vou trazer aqueles mais populares, né, que acredito que se vocês não viram, vocês vão gostar de conhecer. Vou deixar disponível também lá na plataforma, eu vou pôr o link aqui no vídeo para vocês recordarem que tem, tá? Mas vai ficar disponível lá no Saiba Mais, na nossa rotina da plataforma, dois videozinhos sobre a cultura indígena aí, bem legais, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que a gente vai falar nessa aula. E claro, essa semana também vou gravar uma aula prática disponível também lá nas atividades da semana, certo? Bom, a pergunta que eu faço para vocês pensarem, para vocês conversarem com os familiares de vocês aí, ó. Por que devemos estudar, conhecer os jogos e brincadeiras indígenas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e fica aí a pergunta para vocês pensarem, para vocês pesquisarem, para vocês conversarem com a família aí sobre, ok? Gostaram da minha caricatura de barba? Para começo de conversa, né? A gente precisa lembrar, pensar que os índios, nós é que fazemos, nós é que entramos na vida dos índios, né? E não o contrário. Porque quando os portugueses chegaram no território brasileiro, que descobriram o nosso território, o território do nosso país, os índios já habitavam aqui. Eles já moravam, já tinham a sua vida há muitos e muito tempo. Muito, muito tempo. Né? Vocês vão aprender isso melhor em história do que com o professor de educação física. Mas é por aí que a gente precisa começar a pensar. Né? Eles já estavam aqui antes mesmo de nós. Né? Então, eles possuem uma enorme influência em todos os sentidos da nossa cultura. Né? Nas comidas, nas nossas cidades, no nosso país no geral, nos costumes, enfim. São várias aí
as influências desses povos no nosso cotidiano, na nossa história. Certo? Então aí já é daí que a gente precisa começar a pensar sobre a importância de conhecer essas culturas, tanto a indígena quanto a africana e outras inúmeras influências culturais que nós temos aí, certo? Vocês sabiam que muitas coisas presentes em nosso dia a dia são de origem indígena? Trouxe três pontos só aqui como exemplo, mas se vocês procurarem na internet, conversar com os amigos, com a família, vocês vão ver que são muitos e muitos os exemplos que a gente tem aí da influência desses povos indígenas na nossa cultura. Eu coloquei para vocês aqui as comidas típicas, né, que se vocês já não provaram, se vocês não provaram, pelo menos vocês já ouviram falar, vocês já viram, conhecem, né, que é a pamonha, a canjica e a farinha de mandioca. A pamonha é um doce feito do milho, né? Além da pamonha, existem outros inúmeros alimentos derivados do milho. Aí eu coloquei aqui a canjica e a farinha de mandioca, né? Das farofas, dos alimentos aí que a gente conhece que utiliza tanto a farinha quanto a mandioca em si, né? A mandioca cozida, a mandioca frita, o purê de mandioca, enfim, inúmeras situações aí em que a gente utiliza, que a gente consome o alimento, a mandioca. Então, esses são alguns exemplos de alimentos que têm origem indígena, que os índios já cultivavam, que os índios já produziam, né? A influência dos índios na nossa cultura está também na cidade de Agudos, na cidade de Bauru, que é onde eu moro, na cidade de Jaú, que é a cidade onde eu nasci, né? Fui procurar na internet direitinho o significado da palavra Agudos. Numa língua indígena, ela significa morros e serras, né? Então, até o nome da cidade em que vocês moram, em que vocês estudam, em que eu trabalho, tem origem aí a partir de influência dos índios, né? Coloquei também o exemplo aqui de um brinquedo, né, que a gente usa aí para brincar, que é a peteca, que também é de origem indígena, e peteca na língua tupi-guarani, que é uma linguagem indígena também, ela significa bater, né? O bater no sentido de bater no fundo da peteca para que ela seja jogada para uma outra pessoa. Igual a gente arremessa uma bola, a gente bate na peteca para que ela vá, para que ela tome uma direção aí. Tá? Então eu acredito que vocês todos já tenham visto uma peteca, já tenham brincado ou já tenham até produzido uma. Tá? Então esses são alguns dos vários exemplos que a gente tem aí de influência cultural dos índios. Nesse slide aqui eu coloquei alguns jogos, né, algumas brincadeiras aí que são de origem indígena e que vocês já viram, né? Vocês já viram tanto em aulas de educação física de anos anteriores, como acredito que já tenham vivenciado elas. A primeira aqui é a bolinha de gude, né? Na minha cidade, em Jaú, a gente chamava de burquinha, já ouvi também chamar de búrica e assim por diante. São vários nomes. O mais popular é a bolinha de gude, também de origem indígena em muitas tribos. Muitas tribos indígenas brincavam com essas bolinhas aí de vidro. Né? Usavam outras também, sementes, pedrinhas, enfim, né? Mas com os mesmos objetivos da bolinha de gude, que possui várias formas de brincar. A mais tradicional, igual está aqui na foto, é que cada participante, né, enfim, se for em 2, em 3, em 10, é uma brincadeira aí que dá para brincar com quanto de gente for possível. Quanto tiver de criança, de adulto para brincar, é possível brincar, né? Ali no caso, cada participante ali tem a sua quantidade de bolinha determinada, por exemplo, 10 bolinhas, né? Então tem 10 crianças brincando, ou tem 5 crianças, cada uma colocou 2 bolinhas. O objetivo de um dos modos de brincar é cada um na sua vez, com uma bolinha, tentar acertar, né? Determina uma distância e tenta acertar essas bolinhas que estão encarreadas aqui uma do lado da outra. Se eu acertar, a bolinha que eu acertar, ela fica para mim.
vence a partida quem conseguiu o maior número de bolinhas. Esse é um jeito de brincar. Na minha infância, a gente brincava de buraco com a bolinha de gude. A gente ia cada vez aumentando a distância, fazia um buraquinho no chão, né, na terra, nos campos lá da onde eu costumava brincar. E o objetivo era acertar a bolinha dentro desses buraquinhos. Vencia quem conseguisse acertar primeiro, né? E aí a gente ia aumentando a distância. Enfim, existem várias possibilidades, tá? De brincar de bolinha de gude. E aí, para vocês entenderem que ela tem a sua origem através dos povos indígenas. Eles que criaram, que desenvolveram, né, essa forma de brincar. A peteca, que eu já falei anteriormente, ela também é muito popular em inúmeras tribos indígenas. No Brasil, ela teve acredita-se, né, uma maior disseminação, uma maior prática nas tribos indígenas do estado de Minas Gerais. E também existem inúmeras formas de brincar. Antigamente, os índios, eles duelavam entre tribos através do jogo de peteca, né? Igual a gente joga a queimada, por exemplo, uma equipe contra outra, os índios criavam meios de jogar a peteca, uma equipe de uma tribo contra a equipe de outra tribo e assim por diante. A gente pode simplesmente brincar sozinho, de não derrubar ela no chão, ou brincar com outra pessoa, ou com duas, três, enfim. Existem vários jeitos aí de brincar de peteca. O cabo de guerra, cabo de força, enfim, existem também muitas maneiras de conhecer que o cabo de guerra. E deixa eu pôr minha câmera um pouquinho para cá. Ó. O cabo de guerra pode ser um contra um, né? A gente limita um espaço, usa uma corda, um cordão, enfim, que tenha resistência, que não estoure. E o objetivo é deslocar o adversário num espaço determinado. Por exemplo, na nossa quadra lá, vamos pegar o exemplo, a linha que divide a quadra em dois. Então, uma equipe fica da linha para trás, de um lado da quadra, e a outra equipe do outro lado. E aí todo mundo puxa essa corda. Se a minha equipe conseguir fazer a outra equipe toda passar para o meu lado da quadra, a gente vence. Se a outra equipe conseguir fazer a minha equipe passar todo mundo da metade da quadra para a quadra adversária, aí eles vencem. Então é uma brincadeira aí de força. Não só de força, como de estratégia também, né? Do trabalho em equipe, do coletivo e assim por diante. Mas também é uma brincadeira que aposto que todos já brincaram. Se não brincaram, brinquem, que é legal. Tem que ter alguns cuidados, né? A gente sempre tem que pensar, como eu sempre falo para vocês nas aulas, nas questões de respeito, né? De se colocar no lugar do outro para que todo mundo brinque da melhor maneira possível. Mas é uma brincadeira que todo mundo conhece e também é de origem indígena, ok? Próximo slide. Aqui eu falo de outros 3 jogos, inclusive um deles é o que a gente vai fazer na aula prática, sobre esses três exemplos aqui são de brincadeiras também indígenas que talvez vocês não conheçam, mas elas se aproximam de jogos e brincadeiras que vocês já viram, né? Que nem a corrida do Saci. Nós estávamos trabalhando em cultura corporal esportiva, o atletismo. Então nós fizemos muitas atividades de corrida. A corrida do Saci, ela nada mais é também do que uma atividade de correr, né? Então ela tem origem lá na tribo Kalapalo, e de maneira geral ela é uma corrida em que os participantes só podem correr com um pé, por isso que chama corrida do Saci, né? Então eles vão pulando, porque só pode usar uma perna. Quem puser os 2 pés no chão está desclassificado. Vence quem conseguir atingir a distância primeiro, no menor tempo, enfim, né? Se aproxima bem de tipos de atividades que nós já conhecemos, mas aí de uma origem, de uma prática específica dos índios, né? A brincadeira que o jogo, né? Na verdade, esse é um jogo
que eu vou ensinar vocês na prática, alguns alunos que estiveram na última semana de aula antes das férias, eu trabalhei com uma outra turma e alguns alunos que estavam lá viram, né? Então já conhecem um pouquinho, mas grande parte de vocês acredito que ainda não conheçam. Ou se conhecem, a gente vai fazer a retomada aí para lembrar dele, tá? É o jogo da onça. O jogo da onça ele é um jogo de tabuleiro, né? Tem a dama, o xadrez, que vocês já viram e a gente tem um monte lá na escola, que também são jogos de tabuleiro. O jogo da onça também é um jogo de tabuleiro, só que com funções e tabuleiro diferente. Isso eu vou explicar direitinho lá na aula prática, tá? Para não ficar muito extenso esse vídeo. Ele tem origem numa tribo que chama Bororó, lá do Pantanal, no Pantanal brasileiro. Na verdade, aí existem várias hipóteses da origem, né? Vindo de tribos indígenas de outros países, enfim. Mas aqui a gente tem os relatos de que nessa região do Pantanal eles jogavam muito esse jogo de tabuleiro que eu vou ensinar para vocês. O outro jogo que eu coloquei aqui eu não consegui pôr a foto, tá? Porque ele é bem específico. Mas não tem problema, eu consigo explicar ele para vocês. É Tolói Cunhungu. Ele é mais conhecido popularmente como a brincadeira do gavião e dos passarinhos, né? Que é uma variação do pega-pega tradicional que a gente conhece. Como que funciona? Uma criança, um participante é o gavião, né? Como se fosse o pegador, e ele tem o seu ninho, né? Então esse ninho do gavião é a área onde ele vai colocar todos os passarinhos que ele conseguir caçar. Então o gavião ele vai caçar os passarinhos. Os passarinhos também têm os seus ninhos, né? E aí a gente determina onde ele vai ser. Os passarinhos têm que fugir do gavião, né? Por isso que é uma variação do pega-pega. Os jogadores lá, as pessoas que estiverem participando da atividade forem os passarinhos, eles têm que fugir do gavião. E o gavião só não consegue pegar os passarinhos se eles estiverem escondidos dentro do ninho deles, tá? Então, é como se fosse, por exemplo, na nossa quadra, se a gente estivesse fazendo essa brincadeira lá. O círculo central da quadra fosse o ninho dos passarinhos. E a área de um dos gols do futebol de salão fosse o ninho do gavião. Todos os passarinhos têm que se espalhar lá na quadra e o gavião tentar pegar. O gavião só não vai poder pegar o passarinho se ele estiver dentro do ninho, que no caso do exemplo é o círculo central lá, tá? Todos os passarinhos que forem pegos pelo gavião, o gavião vai colocar lá no seu ninho. Ou, como é um jogo, a gente já falou muito sobre isso, a gente pode adaptar a brincadeira, né? Os passarinhos que forem pegos viram gaviões também, e assim por diante. Mas é só para vocês entenderem que existe uma variação, inúmeras variações de pega-pega aí, que tem origem também da cultura indígena. Esse é um exemplo, certo? Bom, pessoal, da aula teórica é isso, tá? Para a gente não se estender muito. Se tiverem dúvidas, como eu falei, me procurem nos fóruns, assistam essa aula de novo quantas vezes for preciso. Está disponível no meu canal do YouTube, que agora eu sou um professor youtuber, certo? Vai estar disponível lá. Vai ficar o link da semana na plataforma e vocês fiquem à vontade para me procurar, para tirar dúvidas, sugestões. E aqui, ó, coloquei saiba mais porque é onde eu vou deixar os links para vocês na plataforma. Então, eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem para complementar o assunto aí da cultura indígena e das influências deles nos jogos e brincadeiras que a gente vivencia, que a gente conhece, que a gente está conhecendo. Então, são sobre jogos e brincadeiras indígenas, os jogos mundiais dos povos indígenas. Essa questão dos jogos e brincadeiras da cultura indígena é tão forte, tão grande, que existem os jogos mundiais com modalidades específicas praticadas pelos índios. Tá? Então aí vocês vão ver, é bem legal esse videozinho e tem muitos outros na internet, caso vocês queiram assistir lá.
E um outro mostra na prática uma tribo, né, indígena e algumas brincadeiras que eles vivenciam lá. Algumas eu falei aqui com vocês, outras não. Mas é bem bacana para vocês terem uma noção aí de tudo que eu falei para vocês durante esse vídeo, certo? Então, obrigado. Vou ainda disponibilizar a aula prática, onde eu vou ensinar vocês a jogarem o jogo de tabuleiro que chama o Jogo da Onça. Vou ensinar vocês também a fazerem o tabuleiro, tá? Então esse é um tabuleiro diferente do... Não que não dê para fazer, claro que dá. Mas a gente não consegue ir lá e comprar esse tabuleiro. E essa é a graça. Vocês viram lá na imagem, eles desenhavam o tabuleiro no próprio chão de terra. Vou ensinar vocês a desenharem ele numa folha sulfite para que vocês possam brincar e ensinar todo mundo da família de vocês. Certo? Então, até a próxima aula. Façam as atividades. Se puderem, gravem, batem foto e me enviem. Não é obrigado, somente se vocês conseguirem. Vou gostar bastante de ver. Ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.